Olá, eu sou a Gisele Batizuco, contadora de histórias e estou muito feliz com a sua presença aqui. Vamos ouvir uma história? É a história de Musquil Guxá. Era uma vez um lenhador viúvo que morava com sua única filha numa casinha simples. Todas as manhãs o lenhador acordava cedo e ia no meio da floresta, subia uma montanha e pegava lenha. Trazia para casa e depois da primeira refeição do dia ia até o mercado de uma cidade próxima vender aquelas lenhas. A filha um dia confessou que estava cansada de comer as mesmas coisas e disse para o pai que gostaria de comer algo diferente, saboroso, variado. O pai então prometeu que no outro dia acordaria mais cedo do que de costume e que subiria a montanha bem mais alto e pegaria mais lenha e assim conseguiria mais dinheiro para comprar as coisas que a filha tanto quer. E assim fez. Na manhã seguinte, o lenhador acordou bem cedo, foi para o meio da floresta, subiu bem alto a montanha e conseguiu pegar muitas lenhas, que as trouxe para casa e um peso nas suas costas que lhe doía tanto. Ao chegar em casa, viu que a porta estava fechada, trancada, e bateu. Filha, abra! Preciso entrar e descansar um pouco, para depois ir ao mercado vender as lenhas. Ai, mas a menina havia se esquecido do que combinara com o pai e dormia profundamente. O lenhador viu que não podia ir ao mercado porque já estava e ainda estava muito cedo e ele já estava cansado, então resolveu ficar lá sentado para descansar. Não muito rápido, o que acontece? Ele dorme. Só que antes dele dormir, ele ouviu uma voz e a voz dizia assim: depressa, lenhador, depressa, vem aqui. Aí o lenhador acordou assustado, achou que estava tendo um sonho, olhou para um lado, olhou para o outro, não via nada. E a voz dizia: o que queres, eu lhes dou, vem até mim. Aí o lenhador foi seguindo aquela voz. Andou e nada de encontrar ninguém. Aí ele viu que ele estava o quê? Perdido. E numa situação dessa, como é comum com a gente, ele cansado, com fome, com frio e perdido, ai, quase que ele começou a chorar. Mas viu que chorar não resolveria a situação, não. Bom, de repente, a voz continuou. E a voz disse para ele: lenhador, suba os degraus. Aí o lenhador não para um lado, para o outro, baixo assim. Eu não vejo degraus algum. A voz disse: eu ordeno que feche os olhos. O lenhador fechou os olhos e sentiu que alguma coisa estava bem em frente do seu pé. E aí ele foi se aproximando, colocou o pé direito, era o degrau de uma escada. Colocou o pé esquerdo e rapidamente os degraus foram se movimentando. A voz então ordenou: abra os olhos. Quando o lenhador abriu os olhos, viu que estava num lugar, num deserto. E nesse deserto tinha muitas pedras de várias cores. Ele ficou encantado com o que via. A voz então disse: pegue a quantidade de pedras que achares necessário. Feche os olhos e desça os degraus. Assim ele fez. A voz então, depois que ele havia descido os degraus, disse para que o lenhador poderia abrir os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele estava em frente à sua casa. E aí ele bateu a porta e a filha atendeu. Bom, o lenhador contou na história, aquela história para a filha ficou meio assim: que é isso, papai? Não pode acontecer isso. Mas, achando meio confusa aquela história, e eles estavam cansados, afinal de contas, o lenhador passou um bom tempo sem comer, eles então foram se alimentar da única refeição que eles tinham: um pouquinho de tâmara seca. Comeram as tâmaras
E no dia seguinte, o lenhador foi vender as lenhas lá no mercado. Porém, no meio do caminho, uma voz, a mesma lá que lhe falou dos degraus, disse para ele: conseguiste as lenhas e você conseguirá vender elas por um bom preço, graças a Muskil Gushá. O lenhador foi ao mercado e, conforme a voz lhes dissera, ele vendeu as lenhas por um bom preço, comprou muitas iguarias deliciosas para sua filha e, ao voltar para casa, a voz lhe contou: esta é a história de Muskil Gushá. Todas as quintas-feiras você deve adorar Muskil Gushá, comendo um pouco de tâmara, dando tâmara a alguém, contando a história de Muskil Gushá ou até mesmo dando um presente e fazendo com que as pessoas conte as histórias e continue a falar de Muskil Gushá, dando tâmaras e dando presente aos necessitados. Chegar em casa, o lenhador contou a história para a filha. Disse que tinha vendido as lenhas e que conseguira um bom dinheiro e por isso conseguiu comprar umas boas quantidades de coisas boas para a menina. Porém, um dia, os vizinhos estavam desesperados porque acabaram as luzes de suas casas. E o lenhador estava tranquilo na casa dele. Porém, os vizinhos bateram-lhe a porta. Vizinho, vizinho! O lenhador foi ver o que aconteceu. Ai, nós estamos sem fogo, está um breu nas nossas casas. Você não poderia emprestar um pouco da luz que sai de sua lamparina? Minha lamparina? Nós estamos vendo aí pela janela. Bom, o lenhador entrou em casa e viu que aquelas luzes vinham das pedras que ele pegara lá aonde os degraus o levara. O lenhador voltou a conversar com os vizinhos e disse: olha, não tem nada aqui não, vocês estão enganados, eu não vejo luzes e tchau. Fechou a porta bem no nariz dos vizinhos, que esses saíram aborrecidos e voltaram para suas casas. Rapidamente, o lenhador e a sua filha, então, resolveram pegar os trapos, os panos velhos e cobrir aquelas pedras. No dia seguinte, quando eles levantaram os panos e viram que eram pedras preciosas e foram levar essas pedras uma a uma ao mercado para ser vendidas, conseguiram um bom preço pelas pedras. Com o dinheiro, o lenhador resolveu construir um castelo. Pensou num lugar e descobriu que o bom seria do lado do castelo do rei daquele lugar. E assim fez. Passou a semana, que transcorria tranquilamente, mas quando chegou na quinta-feira, que era o dia de adorarmos Muskil-Gushá, o lenhador esquecera do combinado que fizera. Mas, morando naquele castelo, naquele lugar maravilhoso que ele construíra, causou um pouco de inveja nas pessoas ali perto, principalmente da filha do rei, uma jovem bonita, inteligente, que quis saber de quem era aquele castelo ali perto do dela. Quem ousas construir um castelo assim, aqui perto do castelo de meu pai? Como ousas? E pediu para que os empregados descobrissem de quem era o castelo. E assim fez. Os empregados soube da história do castelo, conforme foi construída, e levou para a menina ficar sabendo. A menina, então, se interessou e logo pegou amizade com a filha do lenhador. E as duas se tornaram boas amigas. Todos os dias
elas iam até o lago nadar. E assim, certa vez, a princesa estava usando um colar lindo, valioso, e colocou assim, ó, o colar no galho da árvore e foi mergulhar. Ao voltar para casa junto com sua amiga, a princesa se esqueceu de pegar o colar. E aí ela até pensou quando chegou em casa e de repente tivesse perdido. Aí ela começou a analisar melhor e concluiu que havia sido roubada pela amiga, pela filha do lenhador. E correu para dizer ao pai. O rei, então, fez o seguinte, mandou prender o lenhador, colocou a filha no orfanato e confiscou todos os bens do lenhador. O lenhador ficou numa cela isolado lá. Passado um tempo, como era costume naquele castelo, era colocado, os condenados eram tirados da cela e colocados em praça pública. E aí colocava um cartaz assim nele, amarrava o condenado num poste e colocava um cartaz que dizia assim: é isso que acontece àqueles que roubam o rei. As pessoas passavam lá e começavam a insultar, caçoar, jogavam as coisas no lenhador. Mas aí ficou como costume o lenhador ficar lá e ninguém mais dava atenção para ele. Certas vezes, muito raramente, alguém lhe dava alguma comida, mas o coitado do lenhador estava lá esquecido. Um dia, alguém comentou que era quinta-feira. Aí o lenhador lembrou de Muskil-Gushá e lembrou que ele não estava fazendo o que era para ser feito. Então, vem em seu pensamento o que ele devia ter feito. Devia ter adorado, contado a história de Muskil-Gushá. Nesse momento, um homem generoso jogou uma moeda. Aí o lenhador chamou o homem e disse: agradeço a moeda que me trazes, mas não será útil. Você poderia, por favor, comprar algumas tâmaras e vir aqui comigo para sentar-se? E assim o homem generoso fez. Comprou as tâmaras, sentou-se do lado do lenhador e o lenhador começou a contar a história de Muskil-Gushá. Ai, o homem... Ah, você tá louco, lenhador. Que história mais sem cabimento. Bom, o homem generoso, ele tinha um bom coração e voltou para casa. Embora tivesse muitos problemas, ao chegar em casa, parece que tudo tinha resolvido. E aí ele pensou que podia ser exatamente Muskil-Gushá que havia feito tudo aquilo transformar-se num passe de mágica e resolver tudo. Bom, o homem generoso teve sua participação na nossa história e continuou sua vida. Assim, o lenhador, então, começou a contar sobre Muskil-Gushá. E como era quinta-feira, ele foi percebendo que algo mudou e que algo de bom poderia acontecer. Pois bem, no outro dia, a filha do rei voltou ao lago para nadar. E ela levou um susto, porque ela olhou assim e viu refletido na água o colar dela. Mas quando ela foi pegar o colar, viu um espirro que ela virou a cabeça assim para poder espirrar e ela viu o colar que estava e sempre esteve lá no galho da árvore. Rapidamente pegou o colar e disse para o pai o que tinha acontecido. O pai soltou o lenhador, colocou ele para todo mundo ouvir as desculpas que o rei lhes pedira. Tirou a menina do orfanato e pai e filha
viveram felizes por muito tempo. E lógico que todas as quintas-feiras, contando a história de Muskil Gusha e fazendo, digamos assim, as suas oferendas, dando presentes e dando tâmaras. A história já acabou, tá? E agora me veio um pensamento assim. Vocês já ouviram aquele ditado que diz: quem planta tâmara não come tâmara? Sabe por quê? Que o pé de tâmara demora 100 anos, não vou falar mais de 100 anos, mas que seja 100 anos para crescer e dar frutos. Bom, se eu estou com mais de 40 anos, não vou, se eu plantar o pé de tâmara agora, mesmo que seja menos de 100 anos, digamos uns 60, eu não vou ver tâmara não, por eu ter plantado. Mas nem por isso eu vou deixar de plantar uma árvore para que outras pessoas possam comer tâmaras. E assim também é a contação de história. Então, que o Muskil Gusha abençoe vocês com coisas boas e lembre de contar as suas histórias para que mais gente fique sabendo. Um abraço e até a próxima!